Mazinho, apoiando o ataque, encontrou espaço para acertar esse chute no cantinho. Era o empate do Vasco, 1-1. O futebol de Bebeto começou a aparecer e o zagueiro imediatamente fez a falta. O goleiro está preocupado. É Bebeto quem vai bater. E ele cobra com precisão. Vasco 2-1. A defesa do Goiás apelou novamente. A cobrança da falta é ensaiada e Célio enche o pé. Vasco 3-1. Nesse cruzamento de Bebeto para a área, o centroavante do Vasco fica caído fora de campo. Bebeto sai do jogo, mas o Vasco continua no ataque. O William de calcanhar deixa Bismarck livre dentro da área para marcar o 4º gol do Vasco. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante e hoje é o último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro 2020. A equipe recebe o Goiás 9h30 da noite em São Januário. E como hoje é quinta-feira, dia de TBT, por isso que na abertura desse Bom Dia Gigante a gente trouxe uma goleada do Vasco, a maior goleada do Vasco sobre o Esmeraldino. Em 1989 o Vasco venceu por 4-1, gols de Mazinho, Bebeto, Célio Silva e Bismarck fechando o marcador. Que timaço! E mesmo com essa seleção, o Vasco fez apenas 4 gols nessa partida. Ou seja, sabe aquela situação daqueles 11 gols de diferença? Esquece, impossível. Mas daqui a pouco a gente vai falar muito sobre esse jogo Vasco e Goiás, que tem vários elementos extras e com certeza a gente vai trazer aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, chega Flávio Dias com um recado importante para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Que tal ganhar até R$4.000 por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! E essa partida Vasco e Goiás marca também a despedida de Vanderlei Luxemburgo como técnico do Vasco. Ele vai deixar o clube ao final dessa partida e o próprio técnico explica aqui nesse Bom Dia Gigante os motivos que o levaram à não permanência no clube. Confere só. Olá, torcedor vascaíno, um prazer estar falando para vocês novamente, mas de uma maneira um pouco mais diferente, né? Uma maneira triste. Não conseguimos fazer a renovação do contrato. O Vasco da Gama entendeu que não deveria dar continuidade ao meu trabalho para essa temporada, não, que vai começar dentro do próprio ano, então uma coisa meio confusa, né? Então a diretoria do Vasco da Gama entendeu que não deveria continuar em função da reestruturação que o Vasco vai passar. E eu entendi que isso faz parte de um processo natural, normal do futebol. O Vasco foi para a segunda divisão, seu orçamento obviamente diminuiu bastante e a diretoria está fazendo tudo aquilo que tem que ser feito para uma reestruturação. E se entendeu que a renovação minha não cabia nesse momento do Vasco da Gama. Eu entendo perfeitamente e não saio daqui com nenhuma mágoa, muito pelo contrário, eu sou bastante feliz por ter tido a oportunidade de trabalhar no Vasco mais uma vez. Infelizmente, o objetivo meu de voltar ao Vasco da Gama, faltando 12 jogos, e as pessoas falando, mas você vai correr risco na sua carreira? O Vasco da Gama não é correr risco, muito pelo contrário, é um prazer muito grande. E a possibilidade de poder, em 12 jogos, evitar que o Vasco fosse para a segunda divisão, era o objetivo principal. Então, as pessoas achando que vai macular a imagem, porque vai para o Vasco da Gama caiu. Quem não quer trabalhar nesse grande clube, nessa grandeza que é o Vasco da Gama, e poder contribuir de uma certa maneira? Eu acho que eu estaria contribuindo se mantivesse o Vasco da primeira divisão. Não consegui. Queria
continuar, mas a diretoria entendeu pela reestruturação que não cabia o Vanderlei Luxemburgo nessa reestruturação. Eu também entendo que está natural, que é normal. Eles têm que fazer aquilo que cabe dentro do orçamento deles, naquilo que eles acham que pode ser feito. E agora quem fala sobre a saída de Vanderlei Luxemburgo do Vasco é o executivo de futebol Alexandre Pássaro, e ele também agradece ao treinador e fala dos projetos do futebol do Vasco ainda para essa temporada 2021. Em nome do Vasco da Gama, venho aqui agradecer o Vanderlei Luxemburgo e toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados por esses 2 meses. Eu sou testemunha, fui testemunha de tudo que ele e a comissão técnica fizeram durante esse trabalho, esses 11 jogos que passaram, e amanhã terá um outro jogo. Amanhã, nesse jogo contra o Goiás, o Vanderlei Luxemburgo continua no comando do time, os auxiliares e todo mundo continuam imbuídos da vitória amanhã, e independentemente do resultado amanhã e das consequências do resultado de amanhã, o Vanderlei, a partir de sexta-feira, não mais será o treinador do Vasco da Gama. Mas em nome do Vasco, novamente, venho aqui agradecer por tudo que ele fez, pela coragem, pelo caráter, pelo profissionalismo e pelo trabalho que ele demonstrou durante esses meses. Chegamos juntos aqui no dia 1º de janeiro, em um projeto que já estava em andamento, em um campeonato que já estava no seu terço final, e a partir de agora, sim, quinta-feira, depois do jogo, na sexta-feira, a nova diretoria irá se pronunciar e falar dos novos rumos, das novas diretrizes, das novas decisões do Vasco da Gama a partir do resultado de quinta-feira. E no meio disso tudo ainda tem um jogo, é isso mesmo, o Vasco joga hoje contra o Goiás, 9h30 da noite, um jogo que aparentemente seria praticamente de 2 times rebaixados sem valer nada, mas olha, pode ter uma grande reviravolta. Você que não assistiu ontem no nosso AVNews, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias trouxe em primeira mão a informação de que as provas juntadas no processo aberto pelo Vasco para anulação do jogo Vasco Internacional por conta daquela polêmica com o VAR, as provas podem sim ajudar o Vasco a impugnar essa partida. Tem muita coisa que ainda não veio a público, mas que as informações que a gente recebeu aqui no canal Atenção Vascaínos podem sim ajudar o Vasco nessa situação. E aí, se o Vasco vencer o Goiás e o Fortaleza tropeçar também hoje contra o Fluminense, o Vasco poderia, se caso o jogo contra o Internacional ser impugnado e ter uma nova partida, o Vasco pode sim jogar para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Uma vitória hoje é fundamental para pelo menos manter a esperança de que no STJD tudo seja definido. Em princípio, a favor do Vasco, a situação é muito complicada, mas se o presidente do STJD, Otávio Noronha, decidir a favor do Vasco, essa partida de hoje vai ser fundamental. E para isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve escalar o mesmo time que iniciou o jogo contra o Corinthians. E o nosso adversário, o Goiás, vem ao Rio também com um time praticamente completo. E quem traz os detalhes sobre o Goiás é o repórter da Band News FM de Goiânia, meu amigo Gustavo Ramos. Bom dia, Gustavo, conta pra gente. Um bom dia, Emerson Rocha, saudações cruzmaltinas para você, torcedor que acompanha as notícias do Vascão aqui no canal Atenção Vascaínos. Notícias do Goiás, adversário do Cruzmaltino esta noite em São Januário. O Esmeraldino chega para o jogo de despedida da Série A, já rebaixado para a segunda divisão para 2021 e busca encerrar sua participação com vitória no Campeonato Brasileiro. O técnico Glauber Ramos entra com força máxima em campo contra o Vasco. Os destaques fica por conta do retorno do goleiro Tadeu, que ficou no banco de reservas neste final de Brasileirão, e do atacante Rafael Moura, artilheiro da equipe pelo Goiás e que provavelmente não renovará com o Goiás para a próxima temporada, e do atacante Fernandão, que fez um ótimo final de campeonato e foi flagrado no exame antidoping antes da partida contra o Bragantino, mas como o clube ainda não foi notificado, o atacante foi relacionado para a partida desta noite. O provável Goiás, que vai a campo esta noite contra o Vasco da Gama, tem Tadeu no gol, Shailon na direita, Fábio Sanches e David Duarte na zaga e Jefferson na lateral esquerda. No meio, Breno, Henrique Lordelo e Miguel Figueira. No ataque, Vinícius Lopes, Fernandão e Rafael Moura, o provável time do técnico Glauber Ramos esta noite na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama em São Januário, no Rio de Janeiro.
Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Agora aquele quadro tradicional, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Você tá vendo aí na tela imagens produzidas pela Vasco TV dos bastidores da foto oficial do time Sub-20, campeão da Supercopa do Brasil. O elenco posou para o fotógrafo Rafael Ribeiro com a presença do presidente Jorge Salgado e outros dirigentes. Essa taça se juntou aos títulos da Taça Guanabara, também do Carioca e da Copa do Brasil, todos eles conquistados nessa temporada 2020 e foram levadas para a sala de troféus do clube, onde teve muita festa. E a TV Record vai transmitir o Campeonato Carioca e o primeiro jogo do Vasco em TV aberta será no dia 6 de março, jogo esse contra o Volta Redonda. E para finalizar esse quadro, o meia Martim Benítez está mesmo fora do jogo contra o Goiás. Ele mais uma vez sentiu dores musculares e por isso nem foi relacionado para essa partida. E para fechar esse Bom Dia Gigante, claro, vamos falar sobre a situação de quem vai ser o novo técnico do Vasco após a saída de Vanderlei Luxemburgo. Muitos nomes foram especulados, casos de Thiago Nunes, Zé Ricardo, Fernando Diniz, e um nome muito forte que surgiu nos bastidores do clube foi de Marcelo Cabo, atualmente no Atlético Goianiense. Mas a situação é muito complicada, já que o treinador tem uma multa rescisória, o que dificultaria ainda mais a situação do Vasco. E por falar nisso, surgiu no final da noite uma informação interna de que Vanderlei Luxemburgo teria indicado um nome que para ele seria o ideal para comandar o Vasco na temporada 2021. Vanderlei Luxemburgo indicou o seu auxiliar Maurício Copertino, já que ele conhece o clube e também conhece o elenco e poderia fazer um trabalho, já que Copertino tem mais de 15 anos de experiência nessa função, além, é claro, de o Vasco também manter o preparador físico Daniel Félix e o coordenador de preparação física Antônio Carlos Melo. A gente lembra que Maurício Copertino é um cara que tem muitos contatos, também teve aquela situação dele ser contactado por vários clubes da Europa em relação a Thales Magno em 2020. Ele ainda estava no Palmeiras e mesmo assim foi contactado para saber a situação de Thales Magno e outros jogadores da base do Vasco. Mas tudo vai depender da direção do Vasco, que está estudando todas essas possibilidades e pode, inclusive, anunciar qualquer tipo de novidade na sexta-feira na coletiva em que o presidente Jorge Salgado dará na sexta-feira no clube, e pode sair daí alguma novidade em relação ao novo técnico do Vasco. E por falar em coletiva, a expectativa é que Vanderlei Luxemburgo, após a partida contra o Goiás, olha, ele está muito indignado para falar sobre a situação do polêmico VAR do jogo contra o Internacional. Vanderlei Luxemburgo viu as imagens, ouviu os áudios de toda aquela situação que envolveu aquele gol do Rodrigo Dourado e ele está furioso. Segundo ele, é um caso muito grave e que o Vasco, por exemplo, poderia divulgar o material a público, já que poderia ajudar ainda mais o clube nesse processo de tentativa de impugnação da partida contra o Internacional. Para Vanderlei Luxemburgo, o caso é muito sério. E a gente fica se perguntando por que até agora a diretoria do Vasco não divulgou as imagens e nem os áudios, porque poderia ajudar ainda mais por conta da opinião pública. Diretoria do Vasco, vamos se mexer. O Campeonato Brasileiro, sabe por quê? Acaba hoje, então tem que correr atrás e tem que correr em relação a isso, porque pode sim salvar o Vasco de um rebaixamento, mesmo que aconteça o próximo jogo contra o Internacional. Então vamos ficar de olho e cobrando. Diretoria do Vasco, vamos se mexer, vamos divulgar essas provas, porque pode ajudar muito o clube nesse processo.
Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Eu peço pra você dar o like nesse vídeo, o like é muito importante. Você que não é inscrito, aperta aqui embaixo, se inscreva no canal, me dá essa moral. Aproveita também e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. E tem também nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá muita informação por lá. E tem também nosso segundo canal, o Ave Mais. Você que não é inscrito lá, corre lá, se inscreve no Ave Mais, porque também a gente traz muita resenha, muita informação para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos e também no nosso Ave Mais. Grande abraço, hoje tem jogo do Vasco, hoje tem pré-jogo e pós-jogo, com certeza eu conto com a audiência de vocês. Grande abraço, galera, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!